Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com André. Seu espaço diário de acolhimento, aprendizado, fortalecimento para enfrentar e superar os desafios da dependência química. Respira fundo aí. Me responda uma pergunta muito sincera. Quantas vezes você disse sim para algo que você sabia que deveria dizer não? Apenas porque você sentiu pena da pessoa dependente química. Quantas vezes? Coloca aí nos comentários. Quantas vezes você disse sim quando você sabia que deveria dizer não apenas porque você sentiu pena ou dó na pessoa dependente química? Quero agradecer aqui demais a sua presença, né? Quero agradecer você que está todos os dias aqui, mas coloca aí nos comentários. Coloca o que é isso. Talvez você tenha dito sim pro dinheiro, para permitir coisas que você não combinou que não faria mais. Coloquei. E quero também agradecer você que está aqui comigo todos os dias e obrigado pela presença, pelo carinho, pelas orações, tanto comigo quanto a minha equipe. E quero dar as boas-vindas de novo a você que está chegando aqui, conhecendo o nosso Café com o André. Sabe por quê? É importante que você esteja aqui, sinal que você precisa de orientação. Então coloca aqui embaixo, primeira vez. E de verdade, eu quero poder ajudar você e sua família a enfrentar e superar os desafios que a dependência química traz. E aqui nós somos e vivemos todos os dias como juntos somos mais fortes. Porque talvez você tenha chegado até aqui porque você não sabe como agir. Talvez tenha dito sim, como é o tema de hoje, Como é que eu consigo dizer não sem me sentir culpada ou culpado? É isso que nós vamos tratar hoje no nosso Café com o André. E antes de seguir aqui com o nosso café, eu quero te convidar a fazer também um gesto de bondade. Eu quero que você dê aquele joinha, aquele like, aquela curtida, para a gente crescer aqui o nosso café e ele chegue também cada vez mais longe a tantas outras famílias que às vezes não sabem, não é verdade? Não sabem ainda desse conteúdo de orientação que a gente acha que todo mundo sabe. Mas talvez você chegou aqui também porque já estava sozinha, sozinho, e achando que não tinha outras possibilidades, tá? Então vou dar um joinha, dá um like, dá uma curtida, eu vou tomar uma água aqui, já vou pegar o meu café para a gente tomarmos juntos. Vamos lá? Aproveite e pegue aí seu chimarrão, aproveite e pegue aí seu seu chocolate quente, pegue também aí o seu chá de alecrim, de melissa, de camomila, cidreira, de hortelã, de maracujá, de morango. Pegue seu chá de gengibre. Pegue também seu tereré, o seu guaraná ralado. Pegue aí o café com leite também. Pegue também aí, talvez um café com canela, um suco refrescante, Ou também, pegue aí o quê? O nosso cafezinho, ou não, Pega o nosso cafezinho por aí. Vamos lá, vamos juntos? Talvez você tenha colocado aqui, sim, várias vezes, As pessoas estão colocando várias vezes aqui. Talvez você tenha sido permitido você voltar atrás com uma coisa que você disse. Talvez você disse sim, porque você acreditou mais numa promessa. E aí volta naquela volta de sim ou não, porque quando você percebe que você disse sim e que deveria estar dizendo não, você sofre também. Existe um sofrimento. O dependente químico continua no uso, o problema continua, e você já viu essa situação e você se cobra. E às vezes, gente, eu confesso, eu converso com mães que carregam isso todos os dias. É uma dor, A dor de que às vezes a minha atitude é tentar ajudar.
Eu amo alguém profundamente, e ao mesmo tempo eu não sei até onde eu posso ir. Porque existe isso, né? Será que se eu disser não, eu estaria abandonando? Será que se eu for firme, isso vai piorar? Às vezes a culpa, né, de quem, né, de alguma forma, será que eu vou me sentir responsável se alguma coisa ruim acontecer? Né? Será que de verdade, né, ele suporta o meu não? Às vezes a família fica nessa história, né? Só que a culpa e o medo faz com que a família tenha dificuldade de tomar decisões no dia a dia, paralisa às vezes nas decisões. Ou a família com a culpa e com medo toma decisões ruins. Eu quero que você aprenda hoje a dizer não, sim, mas não precisa deixar de amar, porque de verdade, gente, né? A gente precisa entender que amar não é dizer sim para tudo. Você ama a pessoa que você está ao seu redor no seu dia a dia, mas não dá para dizer sim para tudo, né? Eu quero lembrar aqui da Marta. Marta é uma senhora, né, uma jovem senhora, né, gente, de 64 anos. Eu trago essa referência assim porque ela é uma viúva, mãe de 2 filhos. O mais velho, né, lutava contra a dependência já há uns 15 anos. E durante muito tempo a Marta acreditou, gente, que amar significava proteger. Então quando esse filho ligava, contava uma história, pedia dinheiro, ela vai lá e dava o dinheiro. Né? Quando ele, né, aparecia dizendo que estava com fome, ela ajudava. E aí, de fato, né, quando ela se tornou viúva, aí meio que esse filho queria, né, dominar ela. Né? Aí quando ele criava uns problemas, ela resolvia, ela se sentia culpada, ela dizia assim, você recebe a pensão do meu pai, né? Quando ele estava bravo, aí tinha outras vezes que ele chegava e dizia assim, não, eu vou mudar, pode ter desculpa, mas só era a melhor mãe do mundo, ela acreditava. Então ela fazia tudo, era movida pelo amor dela. E ela só acreditava que o amor dela seria o suficiente. Mas certa noite, né, a Marta, depois de muita mentira, né, e ao ouvir mais uma mentira do filho, ela sentou na cama e começou a chorar, porque aquilo, gente, gera um desespero, né? E ela fez uma pergunta que nunca tinha feito antes. Será que eu estou ajudando meu filho de verdade? Ou será que eu estou ajudando ele a ficar na dependência dele? É uma pergunta dolorosa, não é? Será que eu estou ajudando para mudar ou estou ajudando para piorar? Só que isso começou a gerar uma transformação dentro da Marta, porque ela começou a perceber que seu amor estava sendo guiado pela culpa. A culpa de que, né, ela não tinha a liberdade de fazer as coisas que ela queria, porque ela achava que o filho sempre estava no caminho errado, porque ela deveria ter tido, né, a presença quando era mais novo, porque ela deveria ter visto. Né? Então, o amor, gente, quando é guiado pela culpa, é um amor que fica cego, perde direção. E talvez hoje tenha aqui muitas mães que estão vivendo a mesma coisa que a Marta vivia, né? Amam profundamente, mas não conseguem separar o amor, né, da proteção que é excessiva, a facilidade, né? É um carinho, é um amor com permissividade, ajuda, fica resgatando, resolvendo os problemas. Né? Só que aí que começa o problema, aí que aumenta o sofrimento. Família, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu quero que vocês passem o seguinte, pensa o seguinte, né? Eu gosto de usar exemplos do nosso dia a dia, né? Você sabe que eu adoro cuidar de jardim, eu gosto de mexer, cavar terra, plantar, arrumar, né? Então se tem uma planta num jardim que está crescendo torta, né? O que acontece? Não adianta jogar água mais naquela planta, né, para poder melhorar. A água é necessária, mas a planta torta vai continuar torta e vai ficar mais torta ainda porque ela vai crescer porque está jogando água. Então, essa planta ela precisa talvez de um suporte, uma madeirinha, né? Você coloca ali uma madeirinha fininha do lado, prende para não machucar ela, para corrigir a direção da planta. Em alguns momentos, você pega essa planta, vai pegar uma tesoura e podar, você vai cortar ali alguns galhos para direcionar, né? Gente, cortar uma planta não é agressivo, né? Porque assim, para quem olha de fora diz, nossa, tá judiando da planta, não é? Tá podando, né? Mas é justamente
É isso que permite com que aquela planta que estava torta, que cresceu de um jeito desengonçado, tenha um crescimento saudável. Lidar com uma pessoa dependente química, né, é ter muitas famílias que é cuidar da planta, mas tem medo de colocar uma direção, tem medo de fazer a poda. É verdade. Às vezes a família tem medo de fazer a poda, de cortar, de direcionar, de dizer assim, ó, né? A família vai lá, quer ajudar, mas tem medo de colocar o limite que afirma a direção. Tem medo de frustrar, porque senão a pessoa dependente química não suporta. E acabam confundindo o amor com a ausência de limite. Sabia? Por quê? A dependência química ela faz com que a família, de alguma forma, tenha um estado emocional, né, de culpa, de cobrança excessiva, de dó, de pena. Né? Ai, se eu não ajudar, algo pior vai acontecer, alguma coisa vai piorar. Ai, se eu não ajudar meu marido, se eu não resolver, ele não passa por isso. A avó pensa, meu Deus, se eu disser não, né, eu vou me sentir cruel. Só que observe uma coisa importante, gente. Culpa, medo, faz você olhar somente para o sofrimento imediato. Só que a responsabilidade faz você olhar para o futuro. Quando você diz não hoje, sabe o que acontece? Quando você diz não hoje, você está dizendo sim para o futuro da pessoa dependente química, sim para possível mudança, sim para aumentar as chances dele acordar. Quando você diz não para os outros, você está dizendo sim também para o seu descanso, para o seu dia a dia, tá? Eu não sei se vocês, acho que a maioria de vocês já leram, né? Eu fiz auxiliar de enfermagem, né? Ali de 99 para início de 2000, quando eu fui trabalhar dentro da clínica, eu fiz auxiliar de enfermagem. E lembro até hoje, né, que naquela época a gente estudava 13 meses de curso, tá? Então, era 6 meses teórico e depois 7 meses na prática, no estágio. E eu lembro que o meu primeiro dia de estágio, gente, foi no hospital público, né? Condições precárias, não tinha medicação correta, tinha que andar nos andares, né? Não tinha material às vezes para fazer curativo, tem que sair procurando, né? Um monte de coisa. E eu lembro que eu tive que fazer um estágio, repor um dia. Eu lembro até hoje que eu fui fazer minha reservista, né? Eu tive que faltar um dia no estágio, porque eu tive que viajar para me fazer, para mim me alistar, né? E aí eu tinha que repor, porque estágio você repõe, não tem como, você tem que repor. E aí eu tive que um dia mudar meu emprego, um dia do trabalho, e eu fui fazer o estágio no hospital particular. Então eu saí, né, aquela semana que peguei um dia de dia, eu fiz estágio de manhã e à noite, né? Só que eu estava fazendo estágio no hospital público, muito precário, né? Mas era aquilo que a gente tinha de recursos ali. E por um outro lado, né, eu fui fazer estágio no hospital particular, muito bacana, tal. E aí eu conheci, né? Na verdade a gente já até tinha conhecimento ali na turma de algumas coisas teóricas, mas eu conheci uma pessoa que também estudava de manhã e estava fazendo estágio, né, à noite, né? Uma menina, nem me lembro o nome dela agora, né? Mas a gente conversou, naquele dia ali ela foi legal comigo, a gente fez o estágio junto, foi uma dupla e tal. Passado um tempo, essa menina teve também essa mesma questão, teve que fazer estágio na minha turma à noite, porque tinha que repor a aula, né? Tinha que fazer isso para o nosso estágio. E ela foi, né, fazer à noite um dia. E aí, claro, né, até devolvendo a forma acolhedora que ela me recebeu lá, eu também falei, vamos fazer dupla comigo, vamos fazer tal, e fiquei com ela. E ela ficou horrorizada, né? Porque a gente foi cuidar de 2 pacientes que tinham escaras, né, aquelas feridas enormes, né, com poucos recursos, e ela, né, disse, eu nunca mais vou voltar para fazer enfermagem, eu não aguento isso, né? Eu falei, calma, vamos com calma, né? Vamos, de fato, ver aqui por quê. Não, porque isso não dá. E aí, naquela época, já novinho demais, né, depois daquela noite ali que a gente passou junto no estágio, sentei e conversei com ela, não lembro o nome dela. Eu disse assim, o nosso papel, até acho que foi um pouco antes de terminar o estágio, até antes da gente continuar fazendo algumas coisas ali
curativos, limpeza, banho de leite, todas essas coisas. Eu disse para ela assim, parece horrível o que nós vamos ter que fazer. Parece que é horrível ter que cuidar de alguém numa cama, que está com uma ferida enorme, que está sofrendo com aquilo, e a gente vai lá mexer com essa pessoa, e aí parece que a gente vai criar mais dor nessa pessoa. Nós vamos dar um banho de leito, nós vamos fazer a limpeza, a higiene, nós vamos fazer o curativo. E quando você fazer curativo, você fala, eu estou fazendo mais dor na vida das pessoas. Mas se o nosso curativo, o nosso cuidado for feito com amor, mas não deixar de ser feito, isso vai ajudar essa pessoa a melhorar. Às vezes você, enquanto família, eu estou falando isso, gente, porque de verdade essa história aconteceu, né, lá em 99, tá? E por quê? Nós, né, da enfermagem, essa minha visão que eu tinha na época, né? Eu não consigo não provocar a dor para o outro melhorar, mas eu preciso fazer isso. E quando a gente precisa entender que dizer não vai gerar um sofrimento, mas aquele sofrimento, ele é algo para mudança. Então, o não gera um movimento de responsabilidade. Quando eu faço curativo numa pessoa que tem uma escara, eu sei que no momento do curativo, naquele momento eu posso estar provocando algo que seja um sofrimento para aquela pessoa. Mas se eu fizer o que tiver que ser feito, isso se torna um alívio, se torna uma recuperação. E é isso que eu quero que você pense. As suas atitudes estão para cicatrizar uma ferida, para tirar a pessoa da dependência, ou você fica com medo de tomar atitude porque você vai achar que vai provocar uma dor maior e aquela pessoa cada vez vai piorando. Porque uma ferida, um machucado, que não passa pela limpeza, que não passa pelo curativo, vai infeccionar, vai tirar a vida daquela pessoa. Uma família que não toma atitudes, uma família que não age para dizer não, ela também está contribuindo para a destruição, para o uso de drogas daquela pessoa. E eu não estou dizendo que isso é culpa, gente, estou dizendo que isso é nossa responsabilidade. Porque você pode orientar, você pode incentivar, você pode dizer não. Você pode continuar dizendo sim, mas entenda, né, que você vai, de fato, olhar as consequências disso, como você olha hoje. É o resultado que você tem quando você diz sim e na hora você deveria ter dito não. Dizer não não é falta de amor. Dizer não é você fazer o curativo para que aquela ferida vá cicatrizando. É fazer o curativo, é dizer não para cada dia que você faz a higiene, cada dia que você mantém firme, até você ver que aquela cicatriz se cumpriu, que fechou a ferida. André, não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Mas, se você trata ele como um coitado, e como eu lembro até hoje, gente, se vocês tiverem essa ideia, eu tenho claramente a imagem, né? Eu só não lembro o nome dela, é claramente a imagem dela, a imagem daqueles 2 pacientes que estavam num leito, num hospital, e que precisavam de banho de leito, que precisavam de higiene, que precisavam de curativo. E ali, se eu olhasse para aquelas pessoas e falasse assim, coitados, naquela noite eu não teria feito nada para aliviar posteriormente aquilo que eles precisavam. Porque naquela noite eu tive contato com outras noites, outros colegas foram e também cuidaram, porque o fato da gente estar fazendo estágio naquele hospital era uma mão de obra que ajudava a cuidar mais rápido daqueles pacientes, a ter uma assistência. Então, às vezes a gente trata a situação como um coitado. E aí o fato de você tratar como um coitado uma pessoa dependente química, você sem querer, né, não faz o curativo. Só que a infecção continua, o caminho da destruição continua. É essa a nossa responsabilidade. Né? Então você precisa entender sempre, carrega uma pergunta muito tranquila com você. O que eu faço agora? Ajuda ou atrapalha a recuperação? O que eu faço agora? Ajuda ou atrapalha a mudança? É isso que eu quero que você entenda. Quando ele pedir algo, não responda de imediato. Pergunte para você mesmo. Pergunte para você, será que eu estou ajudando? Será que eu estou tentando aliviar a minha culpa? Será que eu estou fazendo isso porque é por mim ou para ele? Ou é para ela? É isso que eu quero que você entenda. Porque às vezes você, né, não entende isso. Às vezes você precisa dizer assim, olha, eu te amo, mas eu não posso fazer isso. Eu entendo a sua dificuldade, mas essa é a sua responsabilidade.
Eu estou aqui para te apoiar na recuperação. Não vou resolver suas consequências. Isso é a maior prova de amor que você dá. Porque dizer não, você diz assim, eu me importo com você. Porque se eu não me importasse, tudo pode se fazer. Tudo pode acontecer. No final das contas, a gente também tem que lidar com os nossos fantasmas. Porque, gente, não dá para ficar negociando aquilo que você precisa ser feito. Não dá para negociar limite. Não dá para negociar não na hora da emoção. Se você decidiu que você não empresta dinheiro, mantenha. Se você decidiu não encobrir mentiras, mantenha. Se você decidiu não sustentar mais o comportamento da destruição, mantenha. Limite que muda toda hora, gente, não é limite. E aí não adianta, porque no final das contas, o que você precisa entender? Amar é poder colocar limites e não impedir os resultados das escolhas que a pessoa dependente química tem na vida dela. Espero que você... Olha que história que eu lembrei, né? Gente, eu lembrei lá de muitos anos atrás. E me veio agora aqui no nosso Café com André. Espero que você tenha gostado dessa reflexão, que coloque em prática os nãos na sua vida, tá bom? E que você, de fato, também faça o movimento de compartilhar o nosso café com o máximo de pessoas possíveis. Mande o nosso café longe, mande o nosso café para o máximo de pessoas que precisam ter contato, que precisam de orientação. E se você que chegou aqui agora ainda não se inscreveu no nosso canal, se você ainda não está inscrito aqui embaixo tem um sininho vermelho aqui no vídeo, tem embaixo dos comentários também. Clique nele, se inscreva de forma gratuita, ative as notificações, venha participar do Café com o André, sempre de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, e também tem vídeos novos no final de semana, tá bom? E quero aqui agradecer e quero encerrar o nosso café de hoje com a nossa oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela sua misericórdia, Pai, pela sua bondade, pela sua compaixão, que todas elas são infinitas sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos na sua presença nesse momento online do Café com o André, nas famílias que estão assistindo, Pai, as famílias que estão participando e que vão assistir também, Pai. Abençoe todas as famílias que estão sofrendo, Pai, estão sofrendo com a dependência química, com os transtornos mentais, para que essas famílias possam ter paz, para que essas famílias possam, Pai, de verdade, ter tranquilidade e a esperança viva de dias melhores. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe a família com discernimento, a cada familiar, para poder aprender, Pai, a coragem para poder praticar, agir, dizer não, e a fé para persistir. Deus Pai Todo-Poderoso, vai de encontro aos seus filhos e filhas que estão ainda perdidos pelo caminho das dependências, dos transtornos mentais. Talvez, Pai, há pessoas que estão no hospital, que estão numa clínica, que precisam ser tocadas, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. Vai de encontro a elas, vai de encontro para que elas possam despertar, para que elas possam buscar ajuda, Pai, para que elas possam de fato viver a recuperação e o tratamento. Deus Pai Todo-Poderoso, aumentai a fé, dai motivação, mantém a sobriedade, o caminho da recuperação para aqueles que estão lutando, viver uma vida nova, Pai. Que eles não desistam, que eles acreditem, Pai, que são merecedores, são dignos dessa vida nova. Abençoai os passos deles para que eles possam continuar fazendo o tratamento, a mudança do caráter, do comportamento, mantendo-se limpos, mantendo em sobriedade, Pai. Sustentar eles durante toda essa caminhada. Pai, abençoai, Pai, a todos os profissionais que trabalham na saúde, que trabalham nos pais, que eu lembrei disso agora, Pai, nessa história de hoje. Nós sabemos dos sacrifícios, das dificuldades que eles passam, mas que eles estão trabalhando para aliviar, Pai, de fato, as dores humanas e que estão levando também um caminho de cicatrização, de cura, Pai, das dores das pessoas. Pai, agradecemos por tudo e colocamos diante de vós todos os nossos pedidos, todas as nossas orações. Pai, tudo isso nós fazemos no santo nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Juntos somos mais fortes. Serenidade sempre. Fiquem todos com Deus, fiquem em paz. Até amanhã, no nosso Café com o André. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado.